Bom dia a todos, meu nome é Natasha e no trabalho de hoje eu vou trazer um pouco sobre o processador Intel Celeron N4000 da família Intel. O processador Intel Celeron N4000 ele foi desenvolvido pensando no ramo de portáteis econômicos, tá? E também em relação a tamanho mais finos, notebooks mais finos. O Intel Celeron ele é um processador de modelo System on a Chip, ou seja, um único chip capaz de conter processador, memória, placa de vídeo. Ele foi lançado no segundo semestre de 2017 e ele é baseado na plataforma Gemini Lake. Ele possui transistores de modelo FinFETs, que são transistores de porta tripla. Ele oferece, em relação ao processador antecessor a ele, o dobro de quantidade de memória cache, que de 2 passa a ser 4. Isso ocorre devido à arquitetura Goldmode Plus, que é uma microarquitetura, e esse upgrade significa que o desempenho por velocidade é um pouco maior, mas ele não chega a ser comparado a processadores como o Kaby Lake Y, por exemplo, e os que seguem, né? Ele possui uma frequência de operação de 1.1 a 2.6 GHz. Aqui nesse slide eu trouxe uma comparação do Celeron N4000 com o antecessor dele, que é o Celeron N3350. Eles são processadores bem parecidos, a diferença entre eles é mínima, porém a questão aqui da cache ter tido esse upgrade tende a fazer com que o Celeron N4000 ele tenha uma leve vantagem de desempenho em relação ao N3350. Aqui eu tenho um comparador em relação a vários testes de benchmarks realizados entre os dois processadores, e em todos eles o Intel Celeron N4000 se saiu levemente melhor ou até muito melhor do que o N3350. Por eles serem processadores muito parecidos, teve algumas relações de teste onde não houve diferença, como por exemplo neste teste aqui, e outras onde houve pouca diferença. Já comparado com outros processadores disponíveis no mercado atualmente, o N4000 ele fica bem abaixo da média. A posição dele no ranking geral é na posição 1195 de 1264, ou seja, atualmente ele é considerado já um processador bem obsoleto em relação aos outros, tá? Aqui embaixo eu tenho uma taxa de desempenho, como que ele se sai para jogos, para operações normais de desktop ou para uma workstation. E, no geral, ele tem 28,8% de desempenho nesses conceitos. Nesse outro slide eu trouxe um pouco sobre a arquitetura, tá? Essa microarquitetura que ele utiliza e possibilita esse leve salto em relação à versão anterior. Como eu tinha comentado anteriormente, ela é uma arquitetura Goldmode Plus e ela é uma segunda geração melhorada do Atom. Essa microarquitetura ela é projetada para computadores, desktops e notebooks, e ela é construída sob um processo de fabricação de 14 nanômetros, suporta até 4 núcleos de dispositivos de consumo e inclui um Intel Gen 9, arquitetura gráfica, com melhorias introduzidas com o Labo Cap, que é outra microarquitetura. Aqui nós temos um diagrama de blocos referente à arquitetura Goldmode Plus, que foi citado anteriormente. Então aqui a gente consegue ver os caminhos de dados, as unidades de processamento que essa arquitetura possui. Em relação a tecnologias avançadas, este processador em particular, ele não possui muitas das
tecnologias avançadas que a Intel costuma utilizar hoje em dia, por exemplo, a Speed Shift, Turbo Boost, a Hyperthreading. Esse processador ele ainda não tem suporte para essas tecnologias que os processadores mais novos se tornou algo indispensável, né? Mas ele tem suporte a tecnologias mais básicas, que eu vou discorrer sobre agora. Então, ele tem a tecnologia de virtualização, né, que permite virtualização e oferece capacidade de gerenciamento ao limitar o tempo da paralisação e manter a produtividade dos funcionários, ao isolar as atividades de computação em partições separadas, né. Ele tem a Intel VTX com tabelas de página estendida, que ela proporciona aceleração para aplicativos virtualizados de uso intensivo de memória, né? Ela faz essa otimização e acaba reduzindo o gasto de memória e energia. Assim, ela consegue aumentar a vida útil da bateria através da otimização por hardware. Ele possui a arquitetura Intel 64 bits, que permite aumentar a capacidade de endereçamento. Ele tem uma extensão no conjunto de instruções, que são instruções adicionais que podem aumentar o desempenho quando as mesmas operações são realizadas em vários objetos de dados. Ele tem uma tecnologia Enhanced Intel Speedstep, que ela é uma tecnologia que proporciona maior desempenho, auxilia na economia de energia também, que é um problema, né, nos dispositivos portáteis, que é o enfoque desse processador, e ela faz isso alternando a tensão e a frequência. Ela é alternada, né, entre a tensão e a frequência em resposta à carga do processador. E ele possui a tecnologia de proteção de identidade da Intel, que nada mais é do que token e autenticação em 2 fatores. Em relação à segurança e confiabilidade em comparação com os outros processadores da linha Intel, os mais recentes, e ele acaba possuindo todos os recursos em relação à segurança e confiabilidade, tá? Esses recursos eles seriam instruções Intel AES, que é um conjunto de instruções que permitem criptografia e descriptografia de dados. O Intel Software Guard Extension, que ele dá aos aplicativos a capacidade de criar uma proteção de execução confiável, aplicada por hardware, no caso, né, para dados e rotinas confidenciais do aplicativo em questão. Ele tem o bit de desativação de execução, que é um recurso de segurança que reduz exposição a ataques e vírus. O Intel OS Guard, né, e a chave segura, que é um gerador de números aleatórios digitais que reforça a encriptação dos dados. Ele também possui o Intel Memory Protection Extensions, que são recursos de hardware que eles podem ser usados em conjunto com mudanças de compilador. Eles servem para impedir que as referências de memória que são usadas durante a compilação de um programa se tornem inseguras durante esse tempo de execução. Em relação à minha conclusão e considerações finais sobre o processador Intel Celeron NP4000, nós podemos verificar que esse é um processador bem básico, tá? Tanto que ele não tem os recursos mais avançados em relação a avanços tecnológicos que os processadores que a Intel desenvolve hoje em dia têm. Até porque o enfoque dele é um pouco diferente, o nicho de mercado que ele pretende atender é diferente do que o dos processadores mais recentes, como o Intel i9, por exemplo. Então, atualmente existem diversas opções no mercado. O Intel Celeron N4000 ele não é a única opção para quem procura processadores de um custo mais baixo, que não precisam de tanto desempenho, como gamers e
pessoas que trabalham com uma alta taxa de renderização de vídeos e etc. Por exemplo, o Intel i3, ele satisfaz bem esse público. Ele é um processador que ele tem um desempenho considerado bom, não é o melhor desempenho, mas também não é um desempenho tão baixo. E o valor dele em relação ao Celeron NP4000 não tem muita diferença, se for considerar custo-benefício, né? O desempenho desse processador do Celeron NP4000, ele é bem fraco, como eu venho comentando anteriormente, né? Ali no ranking, ele ocupa uma posição bem baixa já. Isso se deve devido à questão de avanços tecnológicos também. Porque, assim, ele é um processador que foi lançado em 2017. Ok, 2017 são 3 anos atrás. Porém, a tecnologia está evoluindo extremamente rápido. Então, o processador lançado em 2017 hoje em dia se torna obsoleto. Por isso que ele acaba tendo um rendimento tão fraco em comparação com processadores mais recentes. Porém, ele ainda possui um baixo custo, né? E ele atende um nicho de usuários que não se importam tanto com um desempenho avançado, mas se importam com o custo e talvez em relação ao aparelho ser compacto. Porque, como eu tinha citado anteriormente, esse processador ele geralmente é usado em aparelhos mais finos. Eu não comentei no início do trabalho, acabei me esquecendo, mas em relação ao processador, se ele é RISC ou CISC, o formato do conjunto de instruções dele, ele, assim como a maioria dos processadores da Intel, ele é um híbrido. Ele tem um processador CISC, que possui conjunto de instruções RISC dentro dele. Então, quando ele precisa lidar com coisas mais complexas, ele usa o CISC, e quando os desafios são mais simples, são resolvidos com RISC por conta da rapidez e para gerar uma certa aceleração. Pelo que eu me lembro das aulas que eu tive de arquitetura de computadores, a maioria dos processadores Intel eles têm essa configuração de serem híbridos por conta da questão de compatibilidade em relação às famílias anteriores. No mais seria isso. Nesse último slide aqui eu tenho uma relação das referências dos links que foram usados durante essa pesquisa. E é isso.